Para da terceira série, mais um módulozinho de física aí, professor Tales aqui com vocês, já deixando aí os melhores desejos, votos e expectativas de que vocês estejam bem seguros e estudando pra caraca como bons concurseiros que eu sei que vocês são. Então, sem mais delongas, título de hoje, assunto do dia, nós vamos falar sobre ciclo de Carnot, beleza? Tá aí para vocês o carinha, tá? O ciclo de Carnot, como o nome já diz, né? Como quase tudo em física, é baseado no cientista que fez a descoberta necessária, né? Como todo bom, humilde cientista, os físicos eles costumavam colocar o seu sobrenome naquilo que eles conseguiam comprovar ou descobrir. Carnot não foi diferente, esse senhorzinho simpático aí da foto é Nicolas Leonard Sardin Carnot, beleza? O carinha do ciclo de Carnot, tá ok? E como que esse ciclo funciona? Qual é o diferencial dele? O que é esta praga? Então, praga não, ciclo, né? A parte de física 2, como nós temos falado, é a parte que estuda a termodinâmica, beleza? Lembrando, na termodinâmica é quando a gente analisa os comportamentos, né, o conjunto das possibilidades comportamentais de um gás sob determinadas circunstâncias específicas. Né? A gente estuda os gases que obedecem à primeira lei da termodinâmica, os gases que obedecem ao comportamento da equação de Clapeyron, das transformações ideais dos gases. Basicamente, todas as vezes que a gente fala sobre o ciclo de Carnot, a gente vai estar se referindo a um gás que também obedece a tudo isso. Então, é um ciclo que vai obedecer a primeira lei da termodinâmica, um ciclo que vai obedecer todas as condições de gases ideais e gases perfeitos, tá bom? Só que, o que vai acontecer do ciclo de Carnot? O que a gente tem que saber antes de começar a resolver os exercícios e perceber que isso daí é um conteúdo bem tranquilo, é uma parte bem de boa da matéria. Primeira etapa sobre o ciclo de Carnot, cara. Ele é um ciclo que ele proporciona rendimento máximo para qualquer máquina térmica. Isso é uma coisa que eu quero que você preste muita atenção, muita, porque é muito comum a parte de máquina térmica ela cair como uma parte de exercícios com cálculos, com fórmulas. Só que quando a gente fala de ciclo de Carnot, é muito comum encontrar uma questão teórica a respeito dela. E aqui eu quero cuidado, tá? Rendimento máximo não é rendimento de 100%. A gente falou no último capítulo que não tem condição de uma máquina que opera em ciclos, né, uma máquina térmica que opera em ciclos, ter um rendimento de 100%. Então, o ciclo de Carnot ele proporciona isso, ele rompe a segunda lei da termodinâmica? Não! Ele simplesmente vai fazer com que uma máquina térmica alcance um rendimento maior do que ela tinha inicialmente. Como que isso vai funcionar? Bom, seria basicamente assim: suponha que uma máquina térmica ela tem rendimento de 30%. Se ela funcionar dentro da ideia do ciclo de Carnot, aí ela vai ter um rendimento maior do que ela tinha antes, não sei, 70%. Aí vai depender da máquina, tá bom? Existem vários ciclos que analisam motores a combustão, mas o principal que vocês têm que saber, e o que é cobrado em prova, né, que essa é a parte mais importante, é o ciclo de Carnot, tá bom? E qual é o funcionamento do ciclo de Carnot? Tá? Ele vai ser composto por 4 transformações consecutivas, beleza? Sendo que elas são alternadas. 2 são adiabáticas e 2 são isotérmicas, beleza? 2 adiabáticas e 2 isotérmicas. Pela milionésima vez nessa sequência de gravação que nós temos feito, caso você tenha esquecido o significado de adiabático, é aquilo que não troca calor com o meio externo. E caso você tenha esquecido o significado de isotérmico, se joga. Não, não, não. Caso você tenha esquecido o significado de isotérmica, significa que tenha temperatura constante, tá? Então, o que ele vai fazer? 4 transformações. Uma que não troca calor, uma que não muda a temperatura, outra que não troca calor e outra que não troca, que não muda a temperatura. Lembrando, é um ciclo. Ciclo, presta muita atenção, é a primeira palavra, tá? O fato disso daí ser um ciclo significa dizer que isso é uma transformação fechada, é uma transformação cíclica. Então, o nosso elemento ele retorna para o seu estado inicial, ele volta para o ponto de partida que ele tinha antes, tá bem? Como que isso daí acontece? Como que a gente representa e a gente estuda esse ciclo? Bem, toda essa análise
ela é feita em cima de um diagrama PV, tá? Pressão em função do volume, beleza? Como que a gente vai representar isso? Bom, nós dissemos que duas das transformações elas são isotérmicas, beleza? E quando eu tenho um diagrama PV, para falar a respeito de uma transformação isotérmica, eu preciso desenhar uma hipérbole, tá? Que é a curva que representa esse tipo de transformação em um gráfico desse tipo. Então, peraí, professor, o senhor falou desenhar uma hipérbole, por que aí tem duas? É, porque a gente vai fazer duas transformações isotérmicas, né? Uma a uma temperatura T1, outra a uma temperatura T2, tá? Como é que vai funcionar? Partindo de um desses isotermos, você vai ter aqui o seu primeiro ponto, beleza? Que eu vou chamar de ponto A, ok? Partindo desse princípio, a máquina térmica ela vai começar recebendo energia de uma fonte externa, beleza? Recebendo calor sem mudar a temperatura. Então, o nosso gás ele vai evoluir de um ponto A para um ponto B sem alteração de temperatura. Então, o nosso gás ele vai fazer essa transformação de A para B, beleza? Repare que de A para B, o nosso gás ele vai aumentar o volume e diminuir a temperatura, porque o volume e pressão, perdão, ele vai aumentar o volume e vai diminuir a pressão, lembrando que volume e pressão são inversamente proporcionais. Sempre que um aumenta, o outro diminui, tá? Então, olha só, o gás ele vai aumentar o volume ganhando calor de um meio externo, beleza? Ganhando calor da fonte quente, né? O meio externo, nesse caso, é a fonte quente. Então, o gás ele recebe calor da fonte quente, né? Fonte quente que a gente falou no módulo anterior, evolui de um estado A para o estado B. Ok. Depois que ele recebeu esse calor, ele vai usar a própria energia interna para evoluir de um ponto B para um ponto C. Repara que aqui o gás ele continua realizando o trabalho, porque do ponto A para o ponto B o volume aumentou, e do B para o C aumentou novamente, aumentou pela segunda vez. Então presta atenção nisso, cara. Agora, o que vai diferenciar a transformação BC da transformação AB é que na BC eu saí do isoterma T1 e fui para o isoterma T2. Então agora a temperatura muda. Ah, então peraí, de A para B a energia interna não mudou, porque era isotérmica. Mas de B para C mudou, porque eu saí de um isotérmico e fui para o outro. Então, recapitulando, de A para B aumenta volume sem mudar a temperatura. De B para C aumenta o volume, só que a temperatura muda. Beleza? Aqui já foi metade do ciclo, né? O ciclo ele é composto por 4 transformações, a gente já falou de 2. A primeira isotérmica, a segunda, adiabática. De B para C eu tenho uma transformação adiabática, beleza? Que não tem uma forma específica no diagrama, não tem um desenho como do isoterma não, tá? Saiba que AB é isotérmico e BC é adiabático, tá? Uma vez que BC foi concluído, repare, se essa transformação é cíclica, o ponto em que eu tenho que chegar no final, na verdade, é o ponto que eu tenho que retornar, né? Eu volto para o ponto A. Então, se eu aumentei o volume em 2 etapas, agora eu vou ter que fazer 2 etapas para reduzir o volume porque ele era inicialmente, e assim conseguir fechar um ciclo, né? Então, próxima etapa, a gente reduz o volume. Só que se reduz o volume é porque a pressão aumenta. E como que isso vai acontecer? O gás ele vai fazer isso liberando calor, liberando calor para a fonte fria, saindo de um estado C e indo para um estado D. O volume reduz, a temperatura não muda e a pressão aumenta, beleza? Então, ó, só para te lembrar, no estado AB eu recebo o calor da fonte quente e no estado CD, mudou tudo, né? Então vamos lá de novo. No estado CD, eu tenho a liberação da energia térmica do calor para a fonte fria, beleza? AB recebe da fonte quente, CD libera para a fonte fria. Beleza, então já tem isotérmica, adiabática, isotérmica. Bom, agora o que nos falta é mais uma transformação adiabática para completar esse ciclo e sair do ponto D e retornar para o ponto A. Tcharam! Quando a gente faz isso, o que vai acontecer? O volume do gás reduz novamente e a pressão sobre ele aumenta, fazendo com que ele mude de temperatura, tá bom? Então, ó, isotérmica, adiabática,
tá? O diferencial do ciclo de Carnot, tá, para o uso de uma máquina térmica é, no ciclo de Carnot, além de você utilizar todas aquelas fórmulas de rendimento que você poderia utilizar, além de utilizar todas as fórmulas, né, relacionadas à primeira lei da termodinâmica, aqui o ciclo de Carnot ele relaciona a quantidade de calor cedida e recebida com as temperaturas cedidas e recebidas. E o que isso vai trazer para a gente de diferente? Né? Pelo fato do ciclo de Carnot ter esse comportamento, o que vai acontecer aqui, gente? Olha só. O rendimento do ciclo de Carnot ele vai poder ser calculado em função, lembra, né? A gente acabou de ver aqui, ó, a gente pode relacionar a quantidade de calor com temperatura. E o rendimento ele podia ser calculado como um produto, como uma expressão a partir da quantidade de calor. Logo, para o ciclo de Carnot, a gente pode calcular o rendimento com uma expressão não somente a partir das quantidades de calor. A gente pode substituir esse cara daqui pelas temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Beleza? Então, o diferencial no ciclo de Carnot, além dele proporcionar rendimento máximo para o ciclo analisado, é que você pode calcular o rendimento dele a partir dos valores de temperatura das fontes quente e fria. Beleza? Tá bom? Só que aqui um detalhe muito importante, né? Você está falando de temperatura de gás. Por favor, coloque esse cara medida em Kelvin. Tá? Não vai chegar aí e sair lançando grau Celsius, não, por favor. Beleza? Cuidado com isso. Tá? Bom, dando prosseguimento, uma coisa que seu livro menciona, eu gostaria de tratar aqui com você, é sobre o movimento de um pistão que execute o ciclo de Carnot, tá bom? Isso daqui é zoom em uma parte do interior de um carro, tá legal? Do motor de um carro. Quase toda máquina que funciona à base de um motor a combustão tem pistões no seu interior, tá bom? Aqui a gente tem o exemplo de uma máquina utilizada há um bom tempo aí em indústria, tá? Parece muito uma roda de uma locomotiva e tem exatamente o mesmo princípio de funcionamento, tá bom? Só que aqui é para um tamanho muito maior. Aqui nós temos o exemplo do motor de um carro, onde nós temos aqui o movimento de 1, 2, 3, 4 pistões, beleza? O pistão é esse cara daqui, na primeira foto ele tinha sido mostrado de frente, beleza? E dentro do carro, como é que esse cara funciona? Assim, beleza? Então, esse pistão se movimenta, esse movimento é transmitido para todo o resto do motor, beleza? Galera que for fazer a engenharia mecânica já está tendo uma provinha, tá? Então, como que isso vai funcionar, beleza? Separei o funcionamento em 4 etapas, tá bom? A primeira etapa que a gente falou, ela é composta por uma expansão isotérmica. Então, o gás ele vai aumentar de volume, só que mantendo a temperatura constante. Que isso vai... Para que essa parte serve, né? Então, isso daqui basicamente vai aplicar para a gente, pessoal, a primeira lei da termodinâmica para cada uma das etapas de transformação do ciclo de Carnot, tá bom? Então aqui é como se a gente tivesse pego o pistão visto em corte, tá? Primeira lei da termodinâmica, né? A gente sabe aí, o cara vai receber calor e esse calor vai empurrar o pistão. Como que isso vai funcionar? Tá? Então, olha só, ele recebe calor da fonte quente, o pistão vai ser empurrado. Por quê? Porque começa aumentando o volume. Mas lembra, a expansão é de que tipo? Isotérmica. Então, se a minha expansão é isotérmica, cara, por consequência, esse cara daqui é zero. Ah, então eu tenho expansão isotérmica na primeira etapa do ciclo, porque todo o calor recebido é transformado em variação da energia interna. É isso que acontece Perdão, todo o calor recebido é transformado em trabalho, tá? Nada disso vai para a energia interna. Por isso que é uma expansão realiza trabalho isotérmica. Opa, variação da energia interna nula, beleza? É isso que acontece na primeira etapa do ciclo de Carnot, representado lá no nosso gráfico como a transformação AB. Depois dela, o pistão vai estar, né, em uma determinada posição mais alta, você vai ter outra expansão, só que é adiabática. Então, o que vai acontecer dessa vez? O gás vai continuar realizando o trabalho, porque continua sendo uma expansão. Então, eu tenho trabalho positivo. Só que ela é adiabática, eu não tenho mais troca
com o meio. Eu não tenho mais recebimento da fonte quente. Então, se ela é adiabática e, consequentemente, o nosso Qzão é igual a zero, eu vou dizer que o trabalho vai ser calculado como menos a variação da energia interna. Ou seja, para esse cara expandir e o pistão se mexer mais ainda, continuar subindo, significa dizer, preste atenção nisso, significa dizer que para isso o gás ele vai usar a própria energia interna dele para realizar essa expansão. Beleza? Então a primeira expansão ele usa o calor recebido pela fonte quente, na segunda expansão ele usa a energia interna. Beleza? Então, lembra, ele expandia 2 vezes e depois ele começava a reduzir. Então eu tenho 2 etapas em que o gás realiza trabalho e eu tenho 2 etapas em que o trabalho é realizado sobre o gás. Que etapas são essas? Bom, vamos dar prosseguimento. Bom, gente, tendo realizado 2 expansões, o próximo procedimento é que agora o nosso gás ele vai realizar 2 compressões, tá bom? Ou seja, ele realizou trabalho 2 vezes, agora o trabalho vai ser realizado sobre ele, ok? Ou seja, o volume desse cara vai dar uma diminuída. Show? O que isso vai acontecer? Bom, como isso vai acontecer, né? Na primeira, a compressão ela é isotérmica, né? A transformação representada lá no nosso gráfico, se você quiser pausar e voltar, é a transformação CD, beleza? Como a transformação CD acontece? Como o nome já diz, é compressão, então o trabalho é negativo. E se é isotérmica, eu não tenho variação da energia interna. Então, a gente representa assim, menos Q, ou seja, perda de calor para a fonte fria, igual a menos trabalho, representando redução do volume. Então, o volume é reduzido, por quê? Porque o êmbolo aqui, né, ele está comprimindo o gás que está transferindo calor para a fonte fria, por isso esse menos Q. Tá bom? Depois dessa etapa, ocorre a última compressão, que é a compressão adiabática, onde o êmbolo que já estava descendo continua nesse movimento de descida, só que agora é com o intuito de usar a redução do trabalho, né, usar a redução do volume do gás para que haja alteração na energia interna dele, beleza? Para aumentar a temperatura de volta para o seu estado inicial. Isso daqui é a transformação DA do nosso gráfico, tá? Então o êmbolo vai descer mais ainda do que ele já tinha descido, beleza? Isso daí é a nossa compressão adiabática, tá? Dessa maneira a gente passa pelas possibilidades AB, BC, CD e de volta para DA, que é essa última daqui, beleza? Bem, depois disso, gente, uma coisa que está no livro de vocês, a gente já comentou no último vídeo, mas vale a pena ser repetida porque ela foi escrita no livro nesse capítulo, então vamos novamente, tá? É a segunda lei da termodinâmica. Como eu falei para vocês, a segunda lei da termodinâmica ela tem 2 enunciados, o enunciado de Clausius, que nos diz que o calor ele não vai fluir de uma fonte, pelo menos não de maneira natural, né? De uma fonte de menor temperatura para outra de temperatura mais alta, ok? Pelo menos não de maneira natural. E o segundo enunciado, que é o enunciado de Kelvin e Planck, que nos diz que é impossível a construção de uma máquina térmica que, operando em um ciclo termodinâmico, ela converta integralmente o calor recebido em trabalho. Ou seja, a máquina, né, resumindo o primeiro princípio, a máquina frigorífica só pode ser utilizada, criada e estudada se tiver um compressor. E a segunda, nem no ciclo de Carnot a gente chega no rendimento de 100%. Tá? Então, tá aqui, resumo das duas, como a gente havia falado, resumo dos 2 enunciados, né? Tá aqui. Dá para o calor ir daquele que tem menor temperatura para o que tem maior? Não, não dá. E dá para ter máquina térmica que tenha 100% de rendimento dentro ou fora do ciclo do Carnot? Não, não dá. Independente se é ciclo de Carnot ou não, não dá para trabalhar com rendimento de 100%. Beleza? Então, 2 maneiras de se pensar resumidamente na segunda lei da termodinâmica em seus 2 enunciados. Primeiro aqui à esquerda, enunciado de Clausius, e à direita de Kelvin Planck. Beleza? Então, vamos a um exemplo, tá? No gráfico abaixo está representada a evolução de um gás ideal que segue o ciclo de Carnot. Ok, então as 2 curvas aqui em azul são os nossos isotermas, então AB e CD são transformações isotérmicas e BC e DA
são as transformações adiabáticas, tá bom? Nas primeiras duas transformações o volume aumenta, nas duas transformações consecutivas, nas últimas duas, o volume diminui, tá bom? Então vamos lá. Com relação ao comportamento do gás, é correto afirmar que a temperatura no ponto A é maior do que no ponto B. Não, porque eles estão em isoterma, então a temperatura de ambos é a mesma. Letra B, no trajeto BC, o gás cedeu calor para a fonte fria, negativo, ele cede calor para a fonte fria em CD, mesmo porque BC é uma transformação adiabática, então ele não cede nem recebe calor de ninguém, beleza? No trajeto DA, o trabalho realizado é negativo. Realmente, no trajeto DA, o trabalho realizado é negativo, é só a gente parar para pensar que o volume em D, ele estava aqui, ó, nessa direção. Já o volume em A, ele está mais para trás, né, no eixo horizontal, ou seja, representa assim um volume menor. É uma maneira de explicar isso daí, tá? Consequentemente, trabalho negativo, tá? Só por precaução, a temperatura no ponto C é maior do que no ponto B? Não. Quanto mais alto é o nosso isoterma, maior a temperatura de cada ponto. E no trajeto CD, o gás recebeu calor negativo, ele perdeu. Então, é isso mesmo, com todas as justificativas do porquê cada uma das demais está errada, nosso gabarito vai ser letra C. Tudo bem? Está aí marcado para a gente letra C. Beleza? Um outro exemplo, só que agora numérico. Vamos trabalhar alguns cálculos, tá? Uma máquina térmica teórica que opera entre duas fontes de calor executando o ciclo de Carnot. A fonte fria se encontra a 6 graus Celsius e a quente, 347. Qual o rendimento teórico dessa máquina? Cara, ciclo de Carnot, ele pode ter o seu rendimento calculado de uma maneira distinta, como a gente falou. Ele pode ter o seu rendimento calculado através das temperaturas das fontes frias e quentes, beleza? Lembrando, né, eu acho que isso é bem óbvio, mas a fonte fria é aquela que tem menor temperatura, enquanto que a fonte quente é aquela que tenha maior temperatura, tá bom? Então, estipulando aqui o valor de cada um, o rendimento ele vai ser igual a o valor das temperaturas. Pessoal, de onde é que vem esse 273 aí, esse 273? Lembra, a gente não calcula nada que tenha a ver com a temperatura de um gás em Celsius. A gente tem que passar isso tudo para Kelvin. Então, passa para Kelvin, soma 273. Vai ficar 1 menos 279 sobre 620. Isso vai ficar 1 menos 0,45. Então, você pode deixar a sua resposta como 0,55 ou 55%. Tá bom? Tá aí. Essa é a maneira de calcular o rendimento de uma máquina térmica de Carnot. Essa é a forma pela qual a gente faz essas análises. Beleza? Caríssimos, espero que vocês tenham entendido. Espero que a matéria tenha ficado clara. O conteúdo não é complexo. Se você parar para ler a teoria do livro, são 2 a 3 páginas. Beleza? Então, bons estudos, dedicação, muita força nessa hora. Aquele abraço virtual, né, que a gente deixa por aqui, tá? Se mantenha em segurança e até a próxima. Tchau, tchau, gente.